Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou Alan Oliver e queria fazer uma pergunta para você. Você acredita em vampiro? Você acredita que possam existir seres que andem na escuridão à procura de sangue? Será que essas histórias são reais? Será que realmente existe vampiro? Hoje irei contar um fato bem curioso que confesso a vocês que eu não acreditava muito e não dava muita moral para histórias como essas. Para mim era só mais uma lenda urbana. Só que tudo mudou depois de eu receber alguns relatos atualmente de um ser de pele pálida e roupa preta que está caminhando pelas ruas da minha cidade e que está assustando muitas pessoas. Muitas pessoas estão dizendo que esse homem tem a pele muito pálida que chega a ser acinzentada. As pessoas descrevem como se fosse um rapaz magro, esguio e meio corcunda. Mas o que tem a ver essa história com o vampiro? As pessoas que estão avistando esse homem estão dizendo que esse homem tem uns dentes diferentes, como se fosse dente de vampiro. Seu olhar é assustador, é um olhar sombrio, sem vida, sem alma. Só que faz meses que esse rapaz misterioso está rondando pela minha cidade e cidades vizinhas. Muitas pessoas me ligaram dizendo que esse rapaz chega lá durante a noite, mais ou menos 9, 10 horas da noite, pedindo ajuda. E quando as pessoas dão comida e água para ele, ele pede para entrar. Como se fosse um vampiro, como nas histórias muito antigas. Ele pede para entrar dentro da sua casa. E quando as pessoas não permitem a sua entrada, ele simplesmente sai com raiva. Porque quem em sã consciência vai deixar uma pessoa totalmente estranha, desconhecida, que nunca foi vista na cidade, entrar dentro da sua casa? Ninguém. Essa história tá me deixando um pouco curioso, porque tem uma história bem parecida com essa, que aconteceu há muito tempo atrás, que inclusive saiu até no jornal, no Diário de Pernambuco, de uma mulher misteriosa que em 1973 apareceu no bar de Dona Creuza, que assustou todo mundo. Essa mulher tem uma aparência assustadora, um olhar sem vida, sem alma, igual a esse homem misterioso que está aparecendo aqui. Testemunhas disseram que essa mulher era muito misteriosa. E quando ela passava perto das pessoas, ela dava um suspiro, como se estivesse sentindo o cheiro de cada um que estava naquele bar. Era uma mulher com um vestido estranho, mas a sua aparência era totalmente desconhecida. Era uma aparência muito estranha, pele pálida, olhar sombrio. E quando ela olhava na direção de alguém, parecia que ela estava olhando através da sua alma. Parecia que ela estava olhando diretamente, não para você, mas o que estava dentro de você. E muitas pessoas vendo essa mulher misteriosa, sem dizer uma palavra, começaram a acionar as autoridades para poder saber quem era essa mulher. Acionaram a polícia chegou até o local e não encontraram nenhum rastro dessa mulher misteriosa. Daí essa notícia repercutiu, entendeu? Como Vampira de Garanhuns. E até hoje, galera, é um completo mistério. Muitas pessoas relataram que depois desse acontecimento, viram essa mesma mulher, ela não estava com aquela aparência assustadora. Ela estava como se fosse mais jovem, diferente, só que se tratava da mesma mulher, só que com aparência diferente. Vampira? Eu não sei, mas isso é um completo mistério. Essa história é uma história real, galera, que saiu no jornal. Se você quiser pesquisar, pesquisa aí no Google e vocês vão ver que essa história é real. Vampira de Garanhuns. Só que o que me deixou mais encucado com essa história é que está acontecendo vários ataques assustadores aqui. Muito ataque. Vários animais já aparecendo sem sangue, ovelha, carneiro, boi, galinhas, tudo aparecendo morto, sem sangue. As pessoas estavam associando ao quê? Ao chupacabra, mas eu descartei essa hipótese. Sabe por quê? Porque vampiro é um sugador de sangue também, assim como o chupacabra. Muitas pessoas também relataram que quando escutaram seus animais gritando e foram acudir seus animais, que quando abriram a porta, viram como se fosse um homem, com uma roupa preta, de couro, que simplesmente pulou e voou. E tipo, quem tem essas características? Um vampiro. Lembra da história do Encorado? É uma história bem conhecida no nosso folclore brasileiro. Encorado, galera, é um vampiro que anda com a roupa preta e que dá saltos, né? Que voa praticamente, bem semelhante com esse relato que a gente recebeu. Imagina você se acordar durante a noite, escutar seus animais gritando e quando você vai olhar se depara com uma pessoa totalmente de preto, com os dentes grandes, olhos assustadores e brilhantes no escuro, e de repente essa pessoa pula e voa. Que coisa é essa? Só pode ser um vampiro.
Eu não acreditava muito nessa história de vampiro. Vocês me pediram muito para fazer esse vídeo, contar essas histórias, e eu tô contando para vocês. Só que a história que deixou eu mais curioso foi a que eu recebi ontem. Uma mulher entrou em contato com o Vi, querendo falar comigo. Eu não sabia que mulher era essa. A Vi até ficou desconfiada, não foi Vi na hora. Foi. E ela falou que chegou um homem na porta dela, isso era 7 horas da noite. E esse homem tava pedindo para entrar na casa dela. Pedindo mesmo para entrar. Me deixa entrar na sua casa, vamos conversar. Só que o marido dela não estava em casa, ele não tinha chegado do trabalho. Geralmente ele chega do trabalho às 8 a 9 horas da noite. Aí na hora ela ficou sem saber o que fazer. Soltou os cachorros para ver se os cachorros afastavam esse homem. Só que em vez dos cachorros correr atrás desse homem, os cachorros simplesmente ficou parado. Os cachorros não se atreveu a se aproximar desse homem. E esse homem ficou o tempo todo parado perto de um pé de manga, olhando para ela, pedindo para entrar. Ele dizia mais ou menos isso: me deixa entrar, eu só quero conversar. Desse mesmo jeito, galera. E essa mulher ficou desesperada, começou a ligar pro marido, o marido disse: já tô chegando. Quando o marido chegou, esse homem misteriosamente desapareceu. Então ela falou para mim, ligou, explicou tudo, tá disposta a contar esse relato aqui para vocês também, pessoalmente, e também autorizou a gente ir na casa dela e mostrar o local exato onde esse homem estava. Só que além desse relato, como eu falei no começo, eu já tinha recebido vários relatos de um homem esguio, magro, de pele pálida, dentes grandes, que anda nas ruas, principalmente perto de uma igreja que tem aqui. E tu sabe, Vi, que perto dessa igreja, descendo a rua mais um pouco, tem o quê? Um cemitério. E as pessoas também relatam ver esse mesmo homem dormindo dentro do cemitério. Agora, o que mais me choca, assim, é que o povo sempre relata é sobre o olhar. O olhar dele é vazio, penetrante, sem alma. As pessoas associam a palavra vampiro com um ser, né, que brilha, né, no sol, que pode correr rápido como um flash. Não, galera. Vampiro não é algo desse tipo. O cinema deixou essa história muito fictícia. Vampiro é algo pior, galera. É algo, vamos dizer assim, algo do submundo, demoníaco, algo das trevas, algo que se move assim na escuridão. Assim como o lobisomem. Quantos relatos de lobisomem, de criaturas como essas, são contadas no Brasil e no mundo afora? Milhares de relatos. No Montes Apalaches mesmo, nos Estados Unidos, é o que mais conta, né? Os Montes Apalaches são divisa dos Estados Unidos com o Canadá. E são onde mais acontecem relatos de pessoas que vê criaturas estranhas, magras, como se fosse lobisomem, o famoso Dogman. Hoje em dia não tem tanto relato sobre isso, não, mas antigamente tinha muito relato no Recife Antigo sobre isso. Isso é muito estranho, galera. E eu vou investigar essas histórias para ver se é real. Eu vou nas casas dessas pessoas que contaram o relato para mim e vou passar pelas ruas e vou tentar achar esse homem misterioso, porque eu agora sei que não se trata de chupacabra. Se fosse um chupacabra, ele ia deixar rastro. O chupacabra, quando entra em algum lugar, ele deixa um rastro de sangue, pegadas estranhas. Mas uma coisa que entra no local, mata diversos animais e não deixa rastro, só pode ser alguma coisa que pula muito alto, que voa. Eu não sei, pode ser, tem que ser algo sobrenatural mesmo. Ou seja, do meu ponto de vista, se for esse caso de vampiro, é pior que chupacabra ainda. Eu não acreditava muito nessas histórias, só que eu vou mostrar um negócio pra vocês, que eu me acordei agora e contei esse relato por causa disso, ó. Mostra aqui, Vi. Eu ia deixar pro final. Tem umas marcas muito estranhas aqui, é como se de unhas. E eu tava escutando como se fosse arranhões na minha parede. E aqui eu tô vendo, ó, arranhões. E quando eu fui olhar, galera, vejam aqui, ó. Vejam. Tá fechado aqui, aqui tá aberto, ó. O arame tá dobrado. Como se alguma coisa veio aqui e tentou pegar minhas galinhas. Então, tá muito estranho isso aqui. Tá entendendo por quê? Eu comecei a acreditar nessa história vampiro, galera, porque há 3 noites atrás, quando eu tava vindo de carro na estrada, eu vi um homem muito estranho, magro, andando na rua. Isso já era 10 horas da noite. E esse homem tinha uma roupa preta também, do mesmo jeito, só que não deu pra ver a cor da sua pele porque eu tava um pouco distante e ele tava em uma sombra, tá entendendo? Em uma sombra de uma árvore e uma casa assim, ó. Ele tava no meio, andando. E quando eu passei de carro de lado assim da estrada, eu achei esse homem muito estranho, porque assim que eu passei de lado dele, ele olhou pra mim, eu vi que ele olhou pra mim. Tá entendendo? Ele olhou na minha direção. E só tinha eu passando na rua, porque aqui onde eu moro, galera, é interior. A partir de 8 horas da noite, o movimento para.
Então, eu achei isso muito estranho. Tem um rapaz também que falou comigo que se acordou com um barulho na porta, né? Só que quando ele olhava pela câmera de segurança dele, ele não via nada. Ele via a porta se mexendo, via a cortina que tem assim de lado mexer, mas não via ninguém. Ele escutava os barulhos, mas não via ninguém. E as lendas contam o quê? Que vampiro não é captado por câmera nem por espelho, né? Se o vampiro passar de frente do espelho, ele não vai, o seu reflexo não vai aparecer no espelho. Mesma coisa é uma câmera de segurança, uma câmera antiga. Você pode apontar uma câmera para ele e você não vai conseguir filmar. Você pode filmar ele tocando nisso aqui, levantando. Mas você não vai ver quem tá mexendo. Você vai ver tipo invisível. De acordo com o que eu pesquisei, as únicas câmeras que podem captar ele são câmeras como essa que eu estou filmando. Essas câmeras mais modernas, mais tecnológicas. Pois essas câmeras antigas de segurança não capta, galera. Então, se vocês quiserem, eu vou investigar. Está estranho. O quê? Tá meio baixada. Tá meio abaixado A aqui, tela. ó. Olha a lua, galera. Como vocês podem ver, eu tô contando essa história. Mas eu tô sentindo uma sensação muito ruim aqui. Eu não sei por que eu tô sentindo essa sensação. Um negócio meio... Como é que eu posso explicar? Meio congelante, né, Vi? E o tempo também tá... Ultimamente tá estranho. E eu sempre disse aqui no canal, não foi, Vi? Eu não acredito em história de vampiro. Eu não vou pesquisar histórias sobre essas. Não vou contar relatos. E as pessoas sempre diziam, conta. E hoje, galera, depois que eu vi esse homem e recebi essa penca de relatos, eu mudei minha opinião. Porém, já eu sou o tipo diferente de Alan. Que já eu acredito nessas coisas. Não é à toa que eu me aprofundo muito nisso. Alan sabe, assisto muita série, muito filme de terror questionado a vampiro. Inclusive, eu tava até falando com o Alan que pelas séries, os filmes decreta também que vampiro pode ser afetado por água benta, estaca de madeira, dizem crucifixo também, né? Se for como as histórias contam, tudo isso pode afetar uma pessoa que é um vampiro. Sim, galera, e outra observação que eu vou falar aqui. Tu já parou pra pensar, Vi, que todo mês ou toda semana são doados o quê? Sangue. E por que nos hospitais falta tanto sangue se todo mês e toda semana são doados sangue? Pra onde vai esse sangue? Sim, mesmo, até botei tocado. Parece até que tem alguma coisa por trás disso, algum segredo oculto, porque muitas pessoas doam sangue direto e sempre falta sangue nos hospitais. Mas enfim, até agora são só rumores e histórias. Mas essa história que eu contei pra vocês realmente aconteceu. Da vampira de Garanhuns. Pesquisem aí, saiu no Diário de Pernambuco, num bar de Dona Creuza. Pode pesquisar, vocês vão ver lá. E pesquise mais sobre esse relato dessa vampira de Garanhuns, vocês vão entender que bate muito com o que está acontecendo aqui. Só que em vez de uma mulher, estão vendo um homem. Tá entendendo, família? Então pesquise aí, comente se você gostou desse vídeo, se você quer que eu vá mais a fundo. É um tema que eu não curto muito, mas se você quiser que eu vá mais a fundo, eu vou. Só que o que aconteceu aqui foi estranho, foi arranhão aqui. Onde foi? Aqui, ó, na parede. Isso aqui entreaberto. Ali meio abaixado. Sei não, muito estranho. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu!